O que te impede de ver Jesus? O que te impede de fazer uma experiência com Jesus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tem pessoas que têm uma experiência com Jesus incrível e às vezes você diz, eu não tenho essa experiência, eu não consigo ver Jesus como aquela pessoa vê, eu não consigo ter a experiência com Jesus como aquela pessoa tem. O que te impede? O que me impede de ver Jesus? Vamos aprender isso com a história de Zaqueu? Hoje nós vamos meditar a história de Zaqueu. Fique comigo até o final desse vídeo, você vai aprender muita coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Lucas 19, de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Este homem, ele não conhecia Jesus. Não tinha relacionamento com Jesus, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico, um homem importante, chefe dos cobradores de impostos, muito rico. Olha que interessante, Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia. Então tem muita gente que quer ver Jesus, mas não consegue. Por causa da multidão, pois era muito baixo. Zaqueu era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. O que te impede de ver Jesus? O que impedia Zaqueu de ver Jesus? Cirilo de Alexandria vai nos ajudar. Vinde e vejamos qual foi o método da conversão de Zaqueu. Qual foi o método da conversão de Zaqueu? Ele desejou ver Jesus. A primeira coisa que você precisa entender é, você precisa desejar. Jesus não vai obrigar você. Jesus não vai entrar na casa de quem não quer, na casa do coração de quem não quer. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Então, o primeiro passo, ele desejou ver Jesus. E por isso ele subiu numa árvore de sicômoro, assim uma semente de salvação germinou dentro dele. Então aqui começou tudo. Ele queria ver Jesus, ele se esforçou para ver Jesus, ele sobe numa árvore. Cristo viu isso com os olhos da divindade. Olhando para cima, ele também viu Zaqueu com os olhos da humanidade. E como seu propósito era que todos fossem salvos, preste atenção nisso. Veja que todo mundo murmurou, ele foi para a casa de um pecador. Ei, mas o desejo de Cristo é que todos sejam salvos. Ele estende em sua mansidão para ele. Para encorajá-lo, ele diz, desce depressa. Zaqueu procurava ver Cristo. Mas diz a palavra que a multidão o impedia. Não tanto a de pessoas, mas olha que bonito esse ensinamento, o que impedia Zaqueu de ver Cristo não eram a multidão de pessoas, mas a multidão dos seus pecados. Aqui você encontra um segredo.
O que impede você de ver Jesus é a multidão dos seus pecados. Ele era baixo de estatura, mas não apenas no sentido corporal, ele era baixo de estatura também espiritualmente. O problema de Zaqueu era esse, era uma multidão de pecados e ele era rico porque roubava e ele era de baixa estatura espiritualmente. Ele não podia vê-lo a menos que se levantasse da terra e que subisse ao sicômoro por onde Cristo estava para passar. A história contém um enigma de nenhum outro modo se pode ver a Cristo e crer nele senão subindo na árvore do sicômoro. O segredo é o seguinte: você só vai conseguir ver Cristo se você subir na árvore. E o que significa subir na árvore? Mortificando como loucura os membros terrenos da fornicação, da impureza, da luxúria, da cobiça. Ou seja, subir na árvore é você abandonar sua vida de pecado. E quando Cristo vê isso em Zaqueu, Cristo vê nele um desejo de salvação. E Zaqueu é salvo por Cristo. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se faz novo. O que te impede de ver Jesus? Coloca aqui nos comentários. Que nada me impeça de ver Jesus. Que nada me impeça de ver Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Você gostou? Deixe seu comentário, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima!